quero concordar com o que o Espírito está falando. Teve alguém que, assim como Elias, né, teve uma experiência assim diferente. Elias, marcado pelo fogo, clamou, desceu fogo do céu. Deus não estava no fogo? Terremoto. Deus não estava naquelas coisas estrondosas. Deus estava numa brisa suave, algo novo para ele, tirou ele da caixa. A gente realmente cria as formas que Deus vai fazer, que Deus tem que ser assim. Como que Deus fez com Naamã? Como é que foi que Deus fez com Naamã? Vocês lembram? Ô Bira, deixa Deus te usar aqui. Abre para mim essa garrafa aqui, meu filho. Está ali, estou enrolado ali. Pronto, obrigado, abriu. Da mesma forma, Naamã era um general do exército da Síria, e ele ficou leproso. E Naamã, leproso, não tinha esperança, não havia cura para a lepra naquela época. E ali, a graça de Deus proveu que lá na Síria, com o povo, com uma escrava, uma serva de Israel, ela vira e diz: se Naamã estivesse diante do profeta que tem lá em Israel, ele ficaria curado. E aí comunicaram para Naamã que tinha um profeta em Israel. Aleluia. É tremendo isso, né? Aleluia. Tem profeta aí? É representante de Deus, irmão. É você mesmo, é você. É representante de Deus na terra. Quem é representante de Deus na terra? Eu estava estudando ontem, só um parêntese aqui, eu estava estudando ontem, e no estudo, o pastor Randy Clark falou que curas, ele foi usado por Deus, é usado por Deus em muito ministério de cura. Ele disse que curas é algo que ele viu desde pequeno. Ele viu a mãe dele ser curada quando ele ainda era um menino. E Deus curou ela de uma doença terrível, incurável. Depois, a professora da escola bíblica dominical também teve um tumor que parece que ficou de um tamanho enorme. E eles oraram na igreja e viram aquele tumor simplesmente diminuir, ficar pequenininho e não se ligar a nenhuma parte do corpo. E puf, caiu, sumiu. E ele foi marcado por essas coisas. Ele viu Deus curar. Mas ele cresceu numa igreja lá muito tradicional. E ele mesmo criou na mente dele que aquelas pessoas, a mãe dele e aquela professora da escola bíblica dominical, eram as pessoas mais santas que ele conhecia.
e que por isso elas tiveram direito à cura, por isso elas foram curadas. Isso foi a experiência dele. Ele criou essa ideia. E eu estava estudando, eu precisava anotar. Voltei a fazer, né? Estou fazendo agora bacharel, teologia. Voltei. E aí, eu precisava anotar algum ensinamento. Na hora o Espírito Santo me despertou para aquilo. Falou, uau! Comecei a anotar. Dentro da experiência dele, eu me lembrei que Jesus curou a muitos. E não tinha a ver com a santidade daquelas pessoas. Eu me lembrei do pastor Davi Feijoli orando aqui, um monte de gente sendo curada. Pessoas, às vezes, que nem tem uma caminhada com Deus, novo convertido, gente, às vezes que a gente nem dá muita coisa, e de repente o Espírito Santo, falei, uau, é isso mesmo, ele tinha entendido errado, nós entendemos errado às vezes. A cura e os milagres de Deus é uma questão tão somente de fé, não tem a ver com a tua santidade ou a tua perfeição. Então quando eu digo assim, tem profeta aí, não tem a ver com a tua santidade ou perfeição, tem a ver se você crê que você é o que Deus te chamou para ser. Quem entende isso aí? Você é uma voz profética nessa terra, amém? Aleluia, você é uma voz profética, não tem a ver com ser perfeito não, tem a ver com crer e deixar Deus te usar. Aleluia. Se você crê e deixa Deus te usar, você vai ser um instrumento de Deus para curar, para libertar, para salvar vidas. Amém? Pois bem, Naamã descobriu então que tinha profeta em Israel e resolveu ir para lá. Falou com o rei, pediu autorização e foi para Israel com uma caravana, com presentes, com joias e muitos presentes para encontrar com o profeta. E ele chegou lá na terra de Israel procurando profeta. O rei de Israel quase que tem um infarto quando recebe a notícia que Naamã era um general vindo a mando de um rei, de um exército mais poderoso, e o rei fica apavorado, rei de Israel fica apavorado com isso, fala, ele está buscando ocasião para me matar, dizendo que eu tenho que curar ele, que eu sei lá, eu lá sou Deus para curar. Mas contam isso para o profeta, e o profeta diz, fica tranquilo, rei, manda vir na minha casa. Aleluia, meu Deus, tem profeta em Israel. Fica tranquilo, rei, manda vir aqui. E Naamã vem com a comitiva, a caravana, era um general. Acha o texto aí para mim, por favor. Acha para mim aí, senão o pessoal vai pensar que o pastor inventa história. Está na Bíblia, gente. Quantos conhecem essa história? Ok, eu não vou demorar não. Mas olha só, Naamã chega lá com a comitiva dele, porque ele era alguém importante, um general, então ele vem com uma comitiva grande, os cavalos deles, né? As seguranças dele, os assessores, cheio de presente, cheio de coisa, cheio de pompa, porque ele, afinal, olha quem ele é. E aí ele chega lá, não só com essa pompa toda, com essa arrogância, altivez, mas ele chega também encaixotado. Ele chega também com uma expectativa já de como que ia acontecer, como que tinha que ser. Ah lá, com a comitiva toda. Ah, Jesus. Eis que tenho conhecido que em toda a terra que não há Deus, senão em Israel. Vai, agora pois te peço, que
que tomes uma bênção do teu servo. Põe o próximo verso aí. Não é esse versículo ainda não, mas eu vou te falar, é nesse texto mesmo, eu vou te falar qual é o texto. Quando ele chega diante do profeta, com a comitiva dele, e aí o profeta faz algo profético. O profeta faz algo profético, né? E o que ele faz? Qual era a expectativa de Naamã? Naamã veio com a expectativa de todo o misticismo dele, de todo aqueles rituais de feitiçaria. Ele vem com aquilo na mente, ele vem com aquela visão na mente, de que quando ele chegasse lá, o profeta ia fazer uma coisa, e o profeta não faz nada disso. Ah lá, veio com os cavalos, com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará. Olha o que o profeta faz. O profeta Eliseu chega lá, Naamã chega lá, na casa dele. Não chegou na casa dele, que falou ali? Volta aí o verso anterior. Olha lá. Parou à porta da casa de Eliseu. Para na porta com aquela comitiva. Ao invés do profeta Eliseu ficar impressionado com a comitiva, ao invés dele ir lá saudar e cumprimentar Naamã, ao invés dele buscar alguma coisa para si, ele era profeta de Deus. Então ele faz algo profético. Que Deus me ajude a andar com a visão do céu e com o coração de Deus, pastor. Porque o profeta simplesmente manda um recado pelo mensageiro dele. Ele nem sai de casa, ele nem vai na porta, ele não saúda, não cumprimenta, não faz nada disso, quebra todo o protocolo e manda uma mensagem pelo servo dele: vai, lava lá 7 vezes no Jordão, sua carne vai voltar, você vai ficar purificado. Agora pergunta para mim, pastor, por que ele falou isso? Pergunta, meu irmão, pastor, por que ele fez isso? O texto diz, verso seguinte: porém Naamã muito se indignou e se foi embora, virou, pegou os cavalinhos dele, foi-se embora, indignado, revoltado, dizendo: eu dizia comigo, certamente ele sairá, vai me receber na porta, né? Vai sair, vai aparecer para mim, mas ele não saiu. Por-se-á em pé, não é o manto, pá, o profeta apareceu. Ele pensou assim, ele imaginou algo, ele vai sair, pá, vai aparecer em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar. O que ele imaginou? Pôr a mão no lugar. O profeta não põe a mão nele, não impõe a mão, não fica de pé, não marcha no poder.
O profeta nem sai de casa e olha para ele. Ele pensou que ia pôr a mão e ia restaurar o leproso. Ele foi embora, indignado, revoltado com isso. O que Deus estava fazendo com Naamã? Através do profeta. Deus estava mapeando o orgulho dele, a arrogância dele, a prepotência, a estrutura que ele tinha na cabeça de que como que tem que ser, como que tem que fazer. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é da tua maneira, não é da minha. A igreja não é do nosso jeito, o culto não é do nosso jeito, a conferência não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não se ofenda com Deus fazer algo diferente do jeito que Deus quiser. Amém? Não foi do jeito que Naamã queria. E aí o que aconteceu? Ele foi embora. E ainda, está aí a evidência do que eu estou falando. Ele reclama do rio. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha a arrogância, olha o orgulho dele. Tem rio melhor lá. Eu vou entrar nesse rio aí. Então ele questiona a direção profética, ele afronta ao Deus de Israel. Ele despreza a voz profética, a direção de Deus, por causa da arrogância dele. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E foi embora com indignação. Não conhecia o Deus de Israel, que faz como quer, faz quando quer, faz da maneira dele, que abate, que humilha, que restaura. Esse é o Deus de Israel. Ele não conhecia o caráter de Deus, que não precisa que alguém ponha nem as mãos em nós, porque basta uma palavra. Um outro servo também, autoridade também, um centurião romano, entendeu isso diante de Jesus e falou: eu também tenho servos ao meu comando, eu digo a esse vai, aquele vem, e acontece. O Senhor não precisa ir na minha casa, manda uma palavra. Oh meu Deus, Jesus falou, nem em Israel achei uma fé como essa. Como é que aquele centurião entendeu isso? Naamã não tinha entendido, mas o centurião romano entendeu que quem tem autoridade no mundo espiritual manda, dá ordem, libera a palavra. Jesus era a autoridade, ele entendeu, ele é a autoridade. Então o que ele falar acontece. Meu Deus! E ele falou, manda uma palavra e o meu servo será curado. Jesus só liberou uma palavra. Naamã não entendia isso. Deus, para quebrar toda a ideia humana dele, foi e deu uma ordem para ele, para entrar num rio que ele não queria, não deixou o profeta falar com ele, fez diferente da expectativa dele, para que ele pudesse aprender que Deus é Deus e Ele faz como Ele quer. Aleluia. Então Deus vem na brisa, irmão. Deus vem na brisa, porque Ele vem quando Ele quer, como Ele quer. Aleluia. Agora o que a gente tem que fazer? Obedecer o comando de Deus. Naamã ia perder a bênção porque não obedeceu. Ficou lá encaixotado nas ideias dele, foi embora. Esse culto aí, né? Às vezes a gente fica encaixotado na nossa mente. Eu já sei como vai ser, né? É sempre assim, é desse jeito. Não vai ser assim. Ele vai vir, vai impor a mão. Aí Deus dá uma ordem para quebrar o orgulho dele, para mudar a mente dele.
Deus quer fazer algo nesse ano na nossa vida para mudar a nossa estrutura de pensamento, nosso jeito de pensar. Eu ia pregar outra coisa hoje, mas Deus mudou, acabou. Entendeu? Deus mudou. Está claro que Ele mudou. Eu não vou nem insistir. A palavra preparei, não foi como nem para vocês hoje de tarde. Vou falar sobre Edom. Deus me deu uma palavra linda, tremenda. Em Obadias. Meu Deus, mudou, irmão. Agora olha o que aconteceu. Precisou um servo, verso 13. Um servo. Olha lá. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Ah, Jesus. Precisou os servos ir lá e dizer: olha, você está indo embora, você vai perder a bênção. Tu vai para casa e vai perder a bênção. Tu não vai entrar no mover. Você não vai fazer do jeito de Deus. Porque tem que ser do seu jeito, porque você achou que tinha que botar a mão, porque você achou que tem que ser da sua forma, da sua maneira. É só da sua maneira que Deus age. Encaixotou Deus agora, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, nesse rio eu não vou. Não, é do jeito de Deus, irmão. Quem está entendendo, irmãos? A gente precisa. Irmãos, escuta só, se tu está aqui, se Deus te trouxe para essa igreja, vamos junto, irmão, se submete e vamos junto. É o que Deus está orientando, está falando. E eu não queria ser o pastor dessa igreja não, irmão. Mas Deus quis. Então me ajuda aí, vem comigo. Não adianta tu ficar torcendo contra. Não adianta você ficar duvidando, você ficar com problema, você ficar em... Entendeu? Uma hora a gente aceita. E quem não aceita perde a bênção. Mas quem aceita flui debaixo da unção que Deus derramou. Você está entendendo? Então a nuvem, você tem que estar debaixo da nuvem que está nessa igreja e vamos embora. Não seja igual Naamã, não, eu queria que fosse assim, tal, porque lá na igreja é assim, naquela outra é assim, aquela faz assim. Por que aqui não é assim? Porque aqui é aqui, irmão. Deus tem um jeito aqui. Aleluia, não? Entendeu? Está entendendo ou não está? Está todo mundo anestesiado, né? A brisa pegou geral, está todo mundo assim. Não consegue nem dar um amém forte. Os servos, cara, vai lá, Naamã, não perde a bênção não. Se fosse algo difícil, não é difícil, só está quebrando o teu orgulho. Não é difícil. Aí eu pergunto, é difícil vir aqui na frente? Não, é só levantar da cadeira e dar passo para frente. Não é difícil. Para ir embora você vai levantar da cadeira e vai dar passo para descer. Não é difícil. Só que mexe com o orgulho de alguns, com a dúvida, com o medo. Não é difícil. Só que você precisa deixar Deus arrancar da tua mente toda a barreira. Não, eu queria que fosse assim. Se Deus tivesse me tocado assim, se fosse desse jeito, se o pastor tivesse falado assim, não, é porque ele não falou o meu nome. Ele também não trouxe a revelação, não bateu com o pé e disse: eis que te digo. Meu Deus, Deus está falando. Eu não preciso bater o pé e dizer: eis que te digo, meu servo. Ouça a voz do Espírito que Ele está falando nessa noite. É isso que nós precisamos entender. Deus estava falando. E aí quando Deus fala, acontece. É algo simples. Ele só falou: lava-te e ficarás purificado. Vai lá e lava. Pronto. Vai e lava. E pronto. E o que aconteceu? Vai lá. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Conforme a palavra do homem de Deus. Não é a questão o homem, não.
É Deus que fala através do homem. Se Deus falou algo, irmão, vai lá e faz. Entendeu? Pastor, é difícil. Não, não é difícil, só está mexendo com a tua estrutura, com o teu orgulho, porque você acha que tinha que ser de outro jeito, do teu jeito, ou sei lá, você acha que sabe mais, não, é do jeito de Deus. Vai lá e faz. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, e tinha isso, não era uma vez não, era 7. Por que era 7? Pergunta para a pessoa do seu lado, por que era 7? Pergunta para outra, por que eram 7? Vou te revelar algo aqui agora, presta atenção aqui. Uma revelação tremenda. Presta atenção nisso. Por que eram 7 vezes? Não sei. Porque Deus quis. Aleluia. Qual é a revelação? Porque Deus quis, porque Deus mandou. Deus quis 7, faz 7. Entendeu? Deus quis 7, vai 7. Mas isso está chato, está cansativo, está humilhante, está repetitivo. Por que eu tenho que ficar fazendo isso? Por que Deus falou, Deus mandou, pronto. Por que é 7? Porque Deus mandou. Eu não sei, pode ser que alguém tenha revelação. Vai que Deus fala com você aí. Eu sei o seguinte, Deus mandou 7, é 7 vezes. É o número de Deus, é o número da perfeição, é o número que representa a obra completa. Então Deus falou, é 7, vai lá, se humilha 7 vezes. Se humilha 7 vezes. Entendeu? Ele se humilha. Cada mergulho era uma humilhação. Mas cada mergulho, a carne dele estava ficando purificada. Aleluia. Ele sai na 7ª vez. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Vamos ficar de pé e vamos encerrar nessa noite. Deus faz como Ele quer. Amém? Só obedece. Deus vem na brisa. Deus também envia só alguém para te dar um recado. É do jeito dele. Ele sabe por que fez diferente. Ele sabe por que te trouxe para cá. Tem algo que Ele quer fazer na tua vida. Ele sabe por que você está aqui. Amém? Então, fica junto, receba do que está fluindo aqui, anda junto, recebe, quantos recebem aí em nome de Jesus? Recebe, anda junto, quando a gente falar, olha, é isso, vem correndo, irmão, entendeu? Não demora não, mergulha. Pastor, que negócio, toda vez, né? Mas não foi 7 vezes? Tem que ficar toda vez? Até quando? Até que você experimente a transformação, como Naamã experimentou. Levante suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor nessa noite. Aleluia. Mas pastor, tem que levantar a mão de novo, pastor. Já levantei tanto hoje. Irmão, levanta a mão de novo, vai. Talvez seja agora que você receba aquilo que não recebeu o culto inteiro, eu não sei, ou então talvez seja algo mais, mas erga tuas mãos aos céus agora e diga para o Senhor, Deus, foi muito bom hoje, mas eu quero ainda mais, Senhor, eu quero continuar recebendo, e eu quero liberar a outros, Senhor. Nós queremos, Senhor, liberar na vida de outros, queremos receber mais, e liberar na vida de outros, Senhor. Sim, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, Senhor, especialmente, Pai, pela conferência de carnaval que está chegando. Deus, eu oro para que haja uma
fome, uma sede, uma expectativa, Senhor. Deus, é essa direção para esse tempo que o Senhor tem dado, e nós temos visto o mundo tão alvoroçado, precisando de uma igreja aqui, posicionada para ir de encontro a ela, e nós vamos nesse carnaval todos os dias, depois do culto estar nas ruas. Fala no coração do teu povo agora, Senhor, para que aquilo que nós estamos recebendo aqui, nós possamos ter a fé, a ousadia, o ânimo de lá fora distribuir a outros, ministrar a outros. Em nome de Jesus, é minha oração que essa conferência não seja apenas, Deus, para a gente ficar aqui recebendo, mas que seja realmente um tempo de despertamento na igreja, um tempo, Senhor, de uma nova visão liberada, um tempo, Senhor, onde vamos experimentar o poder do Teu Espírito como nunca experimentamos, seja na brisa ou seja de outra maneira, mas para nos impulsionar, para sermos essa voz profética, que vai trazer cura aos Naamães, que estão perdidos lá fora, em nome de Jesus, amém? Aleluia.